Como é que tá esse coração? Sei lá, é um misto de muita coisa, sabe? Eu esperei muito viver esse momento. E eu acho que 2018 foi tão traumatizante para mim, que eu via os colegas preenchendo FIC, exame médico, e eu queria tanto viver isso, que hoje para mim isso é tudo tão incrível, que eu pareço uma bestada, assim, eu só de falar, porque coisas bestas, tipo, domingo vai ter o exame médico, tudo para mim é muito, sabe? Porque é assim, parece que eu estou conseguindo enxergar a linha de chegada desses 5 anos que eu estou lutando, sabe? E assim, é muito emocionante. Engraçado que ainda agora, quando eu cheguei em casa, eu me lembrei de um vídeo, não sei se você vai lembrar, quando a gente começou, a primeira vez que eu fiz coach foi com você. E eu, na época, eu queria estudar para procuradoria e tudo. E aí teve uma vez que você falou assim, Érica, coloca para tu assistir um vídeo que é um comercial da Shell. Lembra disso? Não lembra, né? Não Que lembro. o vídeo é Você Vai Chegar Lá. E era um comercial. Chegou a passar em 2015, eu acho. E aí eu coloquei de novo para assistir. E desde 2015 é assim, você vai chegar. Enfim, depois eu vou ver se ele manda o link. E foi você que mandou eu assistir na Ah, época. que maneiro. Então, tipo assim, as coisas, eu tô vendo as coisas acontecerem, coisas que eu achei um dia que era muito para mim, que talvez eu não ia conseguir, que talvez não ia, enfim, não sei, dá muito medo, sabe? Dá A muito verdade é medo. que, a verdade é que a gente só sabe a gente sabe como começa e como termina essa história, mas a gente não sabe quando termina, né? E isso é muito angustiante. Agora, nem Muito. nos teus melhores sonhos você viveria duas aprovações, né? Se Deus quiser, vai ser mais uma, né? Se por um lado foi ruim, por outro vai ser muito bom, né? Eras, tomara, tomara, tomara. Deus me abençoe muito, Vai sabe? abençoar. Aliás, já abençoou, né? Agora é só mesmo uma questão de da gente fazer alguns ajustes para pegar e dar tudo certo. A gente faz a segunda etapa, onde eu ontem passei bastante tempo avaliando os teus vídeos, né? O teu vídeo, né, da tua prova, e eu tenho alguns bons apontamentos para fazer contigo, tá bom? Tá. E a gente vai fazer de pronto, tá? Logo depois da arguição. Então, eu posso. Você vai começar, vai fazer a A, introdução. a hora que você quiser, você pode começar e eu começo aqui, eu disparo aqui o relógio dos 20 minutos, tá bom? Então, bora. Pode começar. Boa noite, Excelência. Boa noite. A senhora pode ler e responder as questões. Eu vou começar pela questão de direito constitucional, Excelência. Considere a seguinte situação hipotética. Determinada unidade da Federação, em razão da pandemia causada pela Covid-19, editou lei tornando compulsória a vacinação contra o coronavírus. A partir dessa situação hipotética, responda, com fundamento no posicionamento do STF, aos seguintes questionamentos. 1. Há distinção entre vacinação compulsória e vacinação forçada? 2. Quais foram os parâmetros estabelecidos pelo STF para o caso em exame? 3. Em que consiste o federalismo cooperativo?
Excelência, o artigo 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Também é previsto na Constituição Federal, o artigo que diz que o direito à saúde é um direito social. Tamanha a preocupação do Constituinte com a imposição do direito à saúde, que é possível até mesmo a intervenção da União em estados que não aplicam o mínimo exigido para a saúde. Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a saúde não é um bem disponível. E, a partir daí, determinou que os estados e municípios, assim como a União, poderão determinar a vacinação compulsória. A lei federal que determinou a vacinação compulsória, ela foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a vacinação compulsória, ela se distingue da vacinação forçada. A vacinação compulsória, ela permite que o poder público faça meios indiretos de coerção, no sentido de que, se a pessoa se recusar a vacinar, o poder público não pode coagir qualquer medida invasiva no corpo daquela pessoa, mas poderá restringir determinadas situações, como o ingresso em determinados locais, a inscrição em concurso público, ou a inscrição em escolas, são medidas indiretas de coerção. Nesse sentido, é a distinção de vacinação compulsória para vacinação forçada. A vacinação forçada permite que o poder público faça meios diretos, medidas invasivas direto no corpo da pessoa. Então, a pessoa não teria qualquer discricionariedade entre escolher ou não sobre a vacinação. Ela deveria, de qualquer hipótese, ser vacinada. Quanto ao item 2, os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em exame, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível haver a vacinação compulsória desde que haja pesquisas científicas que comprovem a autenticidade daquele tratamento, seja dada ampla publicidade e divulgação para os meios, para as vacinas que estão ali sendo colocadas à disposição para as pessoas, devem ser respeitados a dignidade da pessoa humana e bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, esses foram os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao federalismo cooperativo, esse princípio ele foi invocado nessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não só a União, mas como os estados e municípios poderão determinar a vacinação compulsória das pessoas, se previstos esses parâmetros há pouco citados. É que a União, aliás, a saúde é um direito que deve ser implementado não só pela União, como pelos estados e municípios. Daí falar em federalismo cooperativo. Por fim, Excelência, a vacinação compulsória ela também foi entendida como necessária quanto aos menores. É que os menores eles têm determinadas vacinas que devem ser dadas a eles, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que também, quanto aos menores, os pais não podem não tem discricionariedade na escolha de vacinar ou não os seus filhos. Entendeu com base também na necessidade de observância de um bem maior, então os pais não podem alegar uma escusa de consciência a pretexto de não vacinar seus filhos, bem como no melhor interesse do menor. Então, a vacinação compulsória ela foi entendida como constitucional pelo Supremo, não só no que se refere ao Covid-19, como em relação à necessidade de vacinação das crianças e adolescentes. Eu vou para a questão de direito administrativo, Excelência. Considere a seguinte situação hipotética. O Estado do Pará editou lei restringindo aquele ente federativo do exercício do direito de regresso em face de um agente público na hipótese de culpa. Considerando essa situação hipotética e os termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, responda fundamentadamente aos seguintes questionamentos. A lei do Estado do Pará é constitucional?
Excelência, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, institui a responsabilidade civil do Estado, no sentido de que o agente público investido nessa função, que causar um dano a terceiro, o Estado deverá responder pelos prejuízos que esse agente público causou. Isso porque o agente público ele age em nome do Estado, então o Estado deverá responder. Foi consagrada no ordenamento vigente, então, a teoria como regra para os atos comissivos, a teoria da culpa administrativa, que exige para a responsabilização do Estado a conduta, o dano e o nexo causal. E, diferentemente da culpa do risco integral, é admitido para essa teoria excludentes de responsabilidade. Então, no que se refere à lei do Estado, que restringiu o direito de regresso em face do agente público, a princípio, essa lei ela poderá ser considerada inconstitucional, uma vez que não observou o princípio da simetria em relação ao que foi previsto pela Constituição Federal, que a Constituição Federal também assegura o direito de regresso do Estado em relação ao agente público. Quanto a esse direito de regresso, é preciso que o Estado prove o dolo ou a culpa do agente público. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual o prazo prescricional para as pretensões indenizatórias decorrentes de danos materiais e morais com causa de pedido de atos de perseguição política? Excelência, a regra no ordenamento vigente é a prescrição, uma vez que é necessário para a segurança jurídica e para a estabilização nas relações. Contudo, como se trata de uma causa extraordinária, numa hipótese em que os direitos e garantias constitucionais não estavam sendo respeitados, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nessas ações em que se pleiteiam indenizações decorrentes de danos morais e materiais, decorrentes de perseguição política, a ação ela é imprescritível. Então, a qualquer momento, o sujeito poderá pedir o ressarcimento pelos danos, então, causados pelo Estado. Num caso concreto em que um agente pleiteava a restituição do cargo público por ele, que ele foi retirado, ele foi subtraído da época de perseguição política, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a pretensão ela era imprescritível, então ele poderia pleitear, sim, o seu direito de regresso ao cargo público, mas limitou a 5 anos o período em que ele poderia receber dos salários atrasados. Essa foi a única condicionante. Também o Supremo Tribunal Federal, quanto à imprescritibilidade das ações, entendeu que atualmente somente poderá ser imprescritíveis as ações de ressarcimento referentes à improbidade administrativa oriundas de atos dolosos. Nesse sentido, as ações de responsabilidade civil, de ressarcimento pelo Estado, elas estão sujeitas a um prazo prescricional, elas são prescritíveis, bem como as ações de improbidade administrativa decorrentes de atos culposos, assim como também as ações decorrentes de condenações pelo Tribunal de Contas do Estado. Por fim, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação de responsabilidade civil poderia ser ajuizada diretamente em face do agente público causador do dano. Excelência, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal consagra uma dupla garantia. Foi um termo cunhado pelo ministro Aires Brito, no sentido de que é uma garantia instituída não só para a pessoa que sofreu um dano, como o agente público que causou o dano. Nessa medida, é preciso que a pessoa lesada ela ingresse com a ação diretamente contra o Estado. E o Estado, em ação regressiva, irá ajuizar contra uma ação de ressarcimento contra o agente causador do dano. Não há falar nem mesmo em denunciação da lide nessa hipótese. Os tribunais superiores não admitem a denunciação da lide, porque, de fato, a ação deve ser ajuizada contra o Estado. Eu vou para a questão de direito penal, Excelência. Considere a seguinte situação hipotética. Após notícia de que havia um veículo branco vendendo cigarros importados, cuja venda é proibida no Brasil, policiais prenderam João em flagrante num posto de gasolina dentro de seu veículo, com 6 maços de cigarro do Paraguai. Os policiais conduziram João à autoridade de Polícia Federal, que lavrou o competente auto de prisão em flagrante, tendo capitulado a conduta de João no artigo 334-A, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Penal.
Nessa situação hipotética, responda. A autoridade policial acertou quanto ao enquadramento da conduta do agente? Sim, Excelência, a autoridade policial acertou ao enquadrar a conduta do agente no delito capitulado no artigo 334-A, qual seja o de contrabando. O crime de contrabando e o de descaminho são crimes previstos na parte que trata sobre os crimes da administração pública, e eles são crimes praticados por particular contra a administração pública. O bem jurídico tutelado é a administração pública, e no caso do descaminho, também o bem jurídico se tutela também a ordem tributária. No caso de contrabando, o bem jurídico tutelado é a administração pública, mas também a segurança das mercadorias e a regularidade das mercadorias que serão introduzidas em território nacional. Então, parte da doutrina diz que o contrabando também tutela, de certa maneira, a saúde pública. A distinção entre o contrabando e o descaminho é que o descaminho, ele protege, ele pune a conduta daquele que ilude, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou de tributo devido pela entrada, saída ou consumo da mercadoria no país. Percebe-se que o legislador, ele não quis punir a conduta de quem traz, importa ou exporta a mercadoria proibida, mas a conduta daquele que não paga, não recolhe o tributo devido. Já o crime de contrabando pune a conduta daquele que ingressa com uma mercadoria proibida no país, ou uma mercadoria que era destinada à exportação e que foi reintroduzida no mercado nacional, no mercado brasileiro, ou a conduta daquele que não recolhe de maneira devida, Excelência retificando, ou a conduta daquele que comercializa, ainda que de maneira eventual, a mercadoria proibida. Da mesma forma, também uma conduta equiparada ao descaminho é a conduta daquele que comercializa em atividade comercial, ainda que de maneira eventual, a mercadoria cujo tributo não foi recolhido. Distingua bem jurídico penal de objeto material do delito. Qual o bem jurídico e qual o objeto material do crime de contrabando? Excelência, o bem jurídico tutelado é aquilo que o direito penal ele quer proteger. No caso do crime de descaminho, o bem jurídico tutelado é a administração pública, mas também é a ordem tributária. No caso do delito de contrabando, é a administração pública, mas também é a saúde pública, conforme parte da doutrina. Já o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. No caso do descaminho, são as mercadorias, é o tributo que não foi recolhido pela entrada, saída ou consumo das mercadorias do país. No caso de contrabando, o objeto material é a mercadoria proibida. Por fim, é possível o reconhecimento do princípio da insignificância pelo delegado de Polícia Federal e, no caso concreto, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante em razão da incidência de tal princípio. Excelência, o princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material da conduta delituosa. Ele como o princípio da insignificância, ele é possível quando presente determinados requisitos, como a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, a ausência de periculosidade social da ação, a inexpressividade da lesão jurídica ao bem jurídico, ou diante da presença de tais requisitos, é possível que haja o afastamento da tipicidade material da conduta. No que se refere ao crime de descaminho, como para a parte da doutrina se trata de um crime tributário inserido no Código Penal, é possível aplicar o crime de descaminho e o parâmetro é o mesmo utilizado para os crimes tributários, qual seja R$20.000. Contudo, no que se refere ao crime de contrabando, em regra, a jurisprudência dos tribunais superiores não aceita a incidência do princípio da insignificância. Excepcionalmente, quando se trata de medicamento para consumo próprio em pouca quantidade, o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando. Eu vou para a questão de processo penal, Excelência. Discorra sobre a competência para a homologação de acordo de colaboração, abordando necessariamente os seguintes aspectos: os critérios de fixação da competência, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e o tratamento dado pela Lei 12.050 e suas alterações.
Excelência, o acordo de colaboração premiada é um meio extraordinário de obtenção de prova, um negócio jurídico processual personalíssimo que poderá ser formulado, elaborado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, com o acusado investigado necessariamente assistido pelo seu advogado. Em regra, o acordo de colaboração premiada, ele é de competência do juízo ao qual está tramitando a ação. Esse é o critério utilizado para a fixação de competência e para a autoridade responsável. Então, o delegado ou o Ministério Público, ele propõe o acordo de colaboração premiada para o investigado, juntamente assistido necessariamente pelo seu defensor, e após o encerramento das tratativas, ele apresenta ao juiz competente, que irá analisar a regularidade, legalidade, a voluntariedade do acordo de colaboração premiada, bem como a adequação do que foi dito pelo réu, do que ele efetivamente colaborou, com os prêmios, então, ofertados pelo membro do Ministério Público. Quanto ao segundo ponto, caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o julgamento do órgão recursal, qual será o juízo competente para a homologação? Excelência, nesses casos em que os autos não estão mais no juízo de primeiro grau, o órgão competente é o Tribunal de Justiça ao qual está a apelação do agente ou o recurso por ele interposto. Da mesma forma, se estiver diante de um acusado com foro por prerrogativa de função, a autoridade competente para analisar a regularidade, legalidade, voluntariedade e adequação dos termos da colaboração premiada apresentada pelo órgão ministerial ou pelo delegado de polícia é o Tribunal Superior, ou seja, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Bom, em relação à primeira pergunta, então, primeira indagação, a doutora respondeu que é o juízo competente, mas é o juízo competente, o juízo de primeiro grau competente, né? A indagação número 1. Mas quem é o juízo de primeiro grau competente? O juízo competente nos termos em que definido pelo artigo 70 da Constituição Federal, que diz que o competente para julgar a infração penal é o local da consumação do crime. Então, mas que crime? Do crime de organização criminosa. Tá. Mas se tiver conexão com um réu, com foro por prerrogativa de função, o competente será o Tribunal Superior. Sim. Aqui está Somente o foro. Mais uma indagação, doutora, nos 30 segundos que faltam para a senhora. A pergunta número 3 de Direito Penal, o item 4, a pergunta ela fala a respeito da possibilidade de aplicação pelo delegado de polícia do princípio da insignificância. Eu não lembro se a doutora respondeu. Não, Excelência, eu vou retificar minha resposta. Em relação ao item 4, há uma divergência doutrinária sobre a possibilidade ou não do delegado de polícia aplicar e reconhecer o princípio da insignificância. Uma primeira corrente entende que se trata de matéria atinente ao juízo penal, ou seja, somente o juiz seria competente para aplicar e afastar a tipicidade material da conduta, uma vez que seria cláusula sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, uma segunda corrente entende que o delegado de polícia, enquanto autoridade policial, ele é o primeiro garantidor dos direitos e garantias fundamentais. Ele não pode iniciar uma instrução criminal ou deixar de aplicar o princípio da insignificância e reconhecer a tipicidade material da conduta, se ali presente todos os requisitos para a incidência do princípio da insignificância. Tá ótimo. E aí, o que você achou? Eu achei difícil. Eu nem sei, eu acho que eu estou em dúvida em algumas coisas. Eu queria ter falado melhor da vacinação forçada, porque eu já tinha estudado isso. Não, você falou tudo. Da vacinação forçada, você falou tudo. Não sei, eu quero saber o que você achou. Eu achei ótimo. Eu achei que você assim, conseguiu melhorar bastante ainda em relação à prova anterior, né, à preparação anterior. Eu só estou com muito medo da gestão do tempo. Porque o que acontece? Como você... a gente vai conversar melhor logo depois. Vamos dar um tempinho? Vai beber uma água, eu vou pegar uma água também,